Olá, gente. Vamos falar hoje sobre entrar no descanso. Né? Entrar no descanso, na realidade, é a solução, né, do tema aqui, que seria uma mensagem para quando nós passamos por lutas muito grandes, lutas maiores que as nossas forças. Lutas tipo situações maiores do que nós, né? Que a gente pensa em se mexer, em agir, em fazer alguma coisa, mas não sente a capacidade, a competência de trabalhar isso daí, né? Não, a gente age, mas não tem o poder suficiente para resolver esse assunto, né? Ele é maior do que eu, essa tribulação é maior do que eu, né? E também essas situações, né, provocadas por atos muito pesados, enganosos, de injustiça, né? Que às vezes você está sendo criticado, está sendo caluniado, muita gente falando de você, às vezes dentro da família ou no trabalho, né? Alguém foi demitido, uma situação absurda que não foi você, né? E a bomba explodiu aí no teu colo, né? Às vezes injustiças dentro da família, dentro de casa, reclamações de posições e muitas vezes não são reais, né? E deixam a gente ferido, machucado, né? Causas na justiça que quanta gente bandido que está na rua e quanta gente inocente que está na cadeia, né? Então, coisas que às vezes você perde uma causa, você tem uma situação, quer dizer, eu mesmo tenho uma causa aqui que está numa luta tremenda, né? Peço até a oração de vocês, porque o juiz de primeira instância ele decidiu sem ouvir as minhas testemunhas, minhas provas, não aceitou quesitos e tudo, e decidiu. Não sei se distraiu, se tem algum interesse por trás, não dá para a gente julgar sem conhecer, sem saber. O fato é que é uma coisa que, de repente, a bomba estoura na mão e você precisa da ação de Deus para resolver, né? Então, são muitas situações que às vezes passamos na vida que a gente não encontra um caminho, não sabe como resolver, não tem uma solução e fica dependendo de um milagre de Deus, né? E quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que frequentemente Deus nos conduz a situações que vamos precisar de um milagre. Muito frequentemente, em toda a história bíblica, né? Por exemplo, para começar a nação de Israel, as primeiras gerações, todas as esposas eram estéreis. Então a mulher de Abraão não podia ter filho. E aí Deus já tinha que fazer um milagre para cumprir, né, essa promessa da descendência numerosa de Abraão, né? Isso daí se repetiu na geração seguinte. Várias dessas situações em que Deus permite que aconteça ou até nos conduz a tal situação, para que a gente dependa dele, para que criemos uma atitude de dependência e expectativa de milagres, que a gente comece a depender do milagre e a crer no milagre e viver uma vida de milagres. E nem sempre o milagre é andar sobre as águas, nem sempre o milagre, né, é alguém desaparecer no lugar e aparecer em outro, nem sempre o milagre é uma cura miraculosa do câncer, né? Mas o milagre às vezes é uma resposta que surge do nada, inesperada, é uma provisão, como alguém que me contou outro dia, que precisava, né, de uma geladeira e não tinha mais como guardar comida, estava numa situação dificílima em casa e de repente toca uma pessoa, toca a campainha, olha, Deus me mandou te dar essa geladeira aqui. E ele nem conhecia a pessoa e ele recebeu a geladeira. Então é um milagre, são coisas que Deus faz continuamente na vida daqueles que creem, né? Daqueles que esperam no Senhor, e a gente deve esperar esses milagres, essas coisas que o homem não sabe resolver mais, mas Deus tem uma ação tremenda que pode e vai fazer nas nossas vidas, tá? Então, nessas horas, queridos,
nós precisamos ouvir algo de Jesus, tá? Nessas horas que somos injustiçados, nessas horas que passamos por lutas que não suportamos, não sabemos como resolver, são maiores do que as nossas forças, nessas horas que às vezes estamos perdendo alguma coisa importante, alguém nos é roubado, alguém morre, né, na família e tal, nesse momento a gente precisa ouvir algo de Jesus. Eu preciso ouvir a voz do Senhor, eu preciso ter aquele momento com Ele e ouvir o que Ele tem para me dizer. Senhor, o que é para fazer aqui, né? Afinal de contas, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então esse é o momento de entrar na presença do Senhor e perguntar: Senhor, Espírito Santo, fala aí comigo, o que está acontecendo? O que é para eu fazer? Qual é o seu propósito, Senhor Jesus, na minha vida com essa situação? É alguma coisa que eu tenho que experimentar, viver, alguma coisa que eu tenho que largar, são coisas que estão me atrapalhando? Precisamos ouvir algo de Jesus, né? Como Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? E esse ouvir da voz do Senhor e saber que é Ele que está falando é uma prática que a gente precisa desenvolver e crescer com a experiência, com situações reais, de no meio de grande tribulação, estar podendo ouvir de Deus, né? E eu escrevi aqui 2 palavras, né, claras sobre esse momento, mas na realidade são 2 palavras e mais uma terceira que diz respeito à ação, né, que nós vamos ter, né, na sequência, né? O que vamos fazer, qual é a nossa ação na sequência dessa situação. Então, a primeira coisa, numa situação dessas, a primeira coisa que o Senhor nos diz é: não contamine o coração com raiva, ansiedade e desejo de vingança. Não se contamine. As coisas estão acontecendo, você pode perder coisas grandes, importantes, você está sendo injustiçado, você pode estar numa situação financeira muito complicada, você pode estar numa situação de saúde delicada, você pode estar numa situação no emprego em que te acusaram de várias coisas, você pode estar dentro da família com informações erradas, próprios parentes reclamando e falando coisas sobre você. Acontecem. Essas situações todos nós passamos. E a gente tem uma tendência nessa hora a encher o coração de raiva, a encher, se alimentar com o desejo de vingança, começar a pensar aquela pessoa, eu vou retribuir, eu não vou deixar isso barato, né? Eu vou mandar ver, não dá para suportar essa ofensa, não dá para suportar, e veja, brigas conjugais, brigas familiares, né? Quantas famílias estão por aí divididas, por quê? Por intolerâncias nesse momento, por se entregarem à raiva, à indignação, ao desejo de vingança, de retribuição, isso não vai ficar assim, né? Quantas confusões acontecem, né? Esses dias um torcedor, né, que estava lá nessas brigas de torcida, ele arremessa uma garrafa de vidro, ela estilhaça e entra um pedaço no pescoço de uma menina, corta a veia, uma jovem, acho que 16, 17 anos, não me recordo, e ela morreu, simplesmente morreu, né, num ato desse, porque o cara quis revidar que alguém da torcida do outro time xingou, bateu alguma coisa, ele pegou a garrafa, jogou e foi preso. Câmeras pegaram ele e ele foi preso, né? Então, a palavra de Deus diz o seguinte, você pega lá, Tiago, capítulo 1, verso 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, você está sendo injustiçado, não adianta se irar. A sua ira, a sua vingança, né? A sua retribuição, porque às vezes vingança é um termo assim que, não estava querendo me vingar. Não, você não se vingou do teu vizinho que te falou um monte de desaforo, você só retribuiu, né? É uma palavra um pouco mais branda para praticamente o mesmo ato, né? Então você retribuiu, né, em justa medida, né? Olho por olho, dente por dente.
E muitas vezes o dente, você retribui o dente com dois olhos, né? Então, essa nossa tendência, né, não funciona. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta ficar raivoso, irado, né? Controla a sua ira, né? Irai-vos, mas não pequeis, diz a palavra. Você teve aquele primeiro momento, tal, mas o pecado está em quê? Em continuar se alimentando daquilo. Então se ira, larga esse negócio. A segunda passagem está em Romanos 12, 19. Amados, nunca, não é de vez em quando, nunca procurem vingar-se. Você foi ofendido, você foi agredido, você foi humilhado, você teve situações. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então você está dizendo, isso não foi vingança, foi retribuição. Eu retribuirei, diz o Senhor. Tá? Então, veja, o perdão não necessariamente passa por reconciliação. O perdão não necessariamente passa em você aceitar aquilo que aconteceu, aqueles atos. Não. O perdão passa essencialmente em tirar da tua alma o peso de estar com raiva, de estar irado com alguém, de eventualmente estar pensando em vingança, em retribuição. Isso é o perdão, tira aquela pessoa da tua lembrança, da tua memória, da tua mente, né? A gente ainda vai ministrar aqui sobre o perdão mais para frente, mas é exatamente isso, tá? A pessoa te feriu lá atrás e você continua lembrando. Suas memórias alimentam a mágoa, as suas memórias alimentam a tua própria dor, a nossa própria dor. Então, o que eu tenho que fazer com as memórias? Eu tenho que liberar aquela pessoa. Libera aquele assunto. E sabe o que acontece? Quando a gente libera, Deus age. Quando a gente quer fazer justiça, então, ok, você está fazendo a justiça, eu não vou fazer. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos: nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Muitas situações de justiça, às vezes a gente precisa se calar, precisa baixar a energia, aquieta o coração. Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado, justo e justificador de todo aquele que nele crê. Então vamos deixar com ele. Amém? A segunda coisa, queridos, entre no descanso de Jesus. Normalmente a gente, quando fala em descanso, né, pensa em relaxar, respira, inspira, solta e tal, né? Mas é interessante que o texto bíblico ele fala de uma ação. Entra no descanso. Entrar e permanecer no descanso envolve um certo esforço de nossa parte, tá? Por isso que em Hebreus 4, vamos ler juntos aqui o texto, Hebreus 4, 1 a 2 e depois o verso 11 de Hebreus 4. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. E o verso 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Então, há uma necessidade de um esforço pessoal para descansar em Deus. Uma aplicação, uma ação de nossa parte para poder descansar em Deus. Tá? O esforço muitas vezes pode estar passando por segurar a tua onda, baixar a tua bola, né? Não se encher de ira, não se encher. Como é que você vai descansar enquanto você estiver planejando uma vingança, uma retribuição? Aquilo está te machucando, está doendo, está corroendo a sua alma,
né? Aquela falta de perdão está pesando sobre a tua alma também, está te contaminando, né? Você está na ansiedade de resolver o problema que é maior do que você não consegue. Então isso traz angústia, isso traz ansiedade, traz uma carga que a gente não pode suportar, que a gente não consegue, né? Por isso que a palavra de Deus nos ensina: não andeis ansiosos de coisa alguma. É para não ficar ansioso com nada. Sabe, existe um exercício de fé para entrar no descanso. Existe um esforço nosso em travação, ou as reações. Dá uma segurada e confia, entrega, descansa. Como Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que foi por ele enviado. Queridos, a resposta para tudo é Jesus. Jesus é a resposta, Jesus é a solução, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, é Ele é a vida, Ele traz vida, Ele gera vida em nós, Ele mostra o caminho, Ele nos ensina a verdade. Então é importante a gente ter esse foco. Entrega para Jesus, deixa o Senhor cuidar disso. Jesus é a revelação exata, é o esplendor da grandeza da glória de Deus. Ele é o caráter do Pai, ele e o Pai são um. Quem vê a Jesus vê o Pai, e quem vê o Pai vê Jesus. Então, veja, o Pai é o Deus invisível, que é revelado a nós através do Filho. O Filho é a revelação plena da plenitude do Pai. Então, esse entrar no descanso, ele envolve esse deixa com Jesus, né? Vamos deixar com ele, sai fora dessa, tá? Veja que a palavra da promessa de entrar no descanso, ela não produziu efeito em alguns, porque visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Então, a palavra e o exercício do descanso, ele envolve fé para receber aquela palavra. Entrar no descanso, entrar e permanecer no descanso, se esforce para entrar no descanso, a fim de não cair. Eu preciso ouvir essa mensagem, ela tem que ecoar dentro de mim, passando pela minha fé, sendo empoderada pela minha fé, sendo realizada, concretizada, idealizada através da minha fé. Creia, confia, entrega, né? Se não houver fé, você não entra no descanso. Então, o descanso não é um relaxamento, o descanso é um exercício de confiança, é um exercício de segura as tuas reações humanas, segura a raiva, a ansiedade, a vingança, controla, segura isso e se esforça para descansar, para entregar, para confiar. Pela fé a raiva se dissipa, pela fé a ansiedade se aquieta e se minimiza, pela fé o desejo de vingança é destruído e morre dentro de nós, tá? Ainda falando sobre isso, o livro de Neemias, ele é bem interessante. Ele nos traz uma forte compreensão do sábado, né? Quando ele está falando de entrar no descanso, o descanso é o Shabat, né? Que depois foi traduzido para sábado, né? Se tornou sábado, que seria o 7º dia da semana, né? Já que o domingo era o primeiro dia, segunda, terça, quarta, quinta e tal, e domingo era um dia de trabalho, então sábado era o dia do descanso, né? A igreja, até pela questão profissional das empresas, tudo, o mundo ocidental, ele teve esse dia do descanso no domingo. O domingo é que tem a conotação do 7º dia. Mas tudo bem, mas isso é uma outra história, porque nós não somos chamados para guardar o sábado como os homens do Antigo Testamento. Nós somos chamados para guardar o descanso da nossa alma no Senhor todos os dias da semana,
todo o tempo. Isso que ele quer dizer que entra no descanso, tá? E Neemias estava ensinando aqui atrás, no Antigo Testamento, para o povo, né? Neemias, Esdras, e outros mestres ali, estavam ensinando o significado do sábado, tá? E ele começa a falar, olha, o descanso tem uma ordem. Não vos entristeçais, esse é um dia consagrado ao Senhor. Alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos entender um pouco isso. Bom, vamos ler primeiro, Neemias 8, de 8 a 12. Leram no livro, na lei de Deus, e eu sublinhei aqui, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Então estavam lendo as Escrituras e explicando, estavam lendo a lei de Moisés e explicando, tá? Para que de forma clara eles entendessem aquilo que estava sendo lido. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, Neemias foi que levantou os muros e Esdras foi aquele que ergueu o templo, né? E os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Né? Vai lá e compartilha, divide, abençoa, né? Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não vos entristeçais. Então veja, o descanso do Senhor, ele tem duas marcas. No descanso do Senhor não há tristeza, não há angústia de alma, porque é um dia consagrado ao Senhor. Tá? Então o significado do descanso, ele traz com ele um não entristecimento. Ah, mas a pessoa pode estar passando por lutas, tá? Mas aqui ele está nos ensinando o que fazer com as lutas. O que acontece com as lutas? Quando eu entro no descanso, o meu coração acaba. Aquela luta entre fazer o bem ou fazer o mal, aquela luta entre conseguir superar ou estar sendo destruído por alguma coisa, aquela luta, tudo. No momento que você descansa em Deus e confia, veja, a luta se dissipa. Não tem mais essa loucura, né? Nós nos aquietamos em Deus e as coisas são clareadas, tá? Então existe, né, eu vou continuar o texto aqui para acabar de ler, né, na página 2, né? Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Não estejais contristados. Não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente. Por quê? Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Então eles entenderam claramente a revelação de Deus, que diz o quê? Olha, entrar no descanso não é se entristecer. Entrar no descanso é se alegrar. Por que se alegrar? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É desse texto de Neemias que vem esse versículo: a alegria do Senhor é a nossa força. Tem cântico que diz: a alegria do Senhor a nossa força é. Né? Então, isso é uma revelação maravilhosa. Sabe por quê? Porque é onde que a gente encontra a alegria do Senhor? É no descanso. Por isso que o autor de Hebreus escreve, né? Esforçai-vos, pois, por entrar naquele descanso. E eu só entro no descanso crendo, eu só entro no descanso numa postura de fé, de confiança. Senão não entro, não consigo entrar no descanso. Eu fico do lado de fora. Eu fico ansioso, eu fico angustiado. Tá? Então, voltando aqui na página 1, né?
entrar e estar no descanso, ou permanecer no descanso, envolve duas atitudes emocionais. Primeiro, tristeza, não. E segundo, a alegria do Senhor, sim. Então, você está se entristecendo, abre mão da tristeza. Abre mão da tristeza para entrar no descanso. Quando você abre mão da tristeza para entrar no descanso, confiando no Senhor e você entrega para Ele, a alegria do Senhor se manifesta em nós. Porque acabou aquela loucura que era quase uma bipolarização, como Jesus, né, quando estava lutando contra aquilo que ia acontecer com ele, né? Ele está lá no Monte das Oliveiras, né? Está no lugar onde as oliveiras eram prensadas para gerar o coisa, e nesse local, no Getsemane, Jesus tem essa experiência de orar e estar angustiado e começou a suar sangue. É uma luta. Quero fazer isso, mas vai ser terrível, está me doendo muito, vai ser uma coisa muito pesada e a gente não consegue. E como é que a luta se aquieta e o nosso coração tem paz? Simplesmente quando a gente tem essa oração. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Jesus estava dizendo, se tiver alguma outra solução, tira esse negócio, Deus me alivia, me tira dessa, né? Quantas vezes a gente fala assim para Deus, não me deixa nessa situação, Senhor, eu não aguento mais, eu não quero e tal, né? E a gente fica nessa luta. Quando você chega e se rende, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Imediatamente, pá, a energia cai, a tensão baixa, a angústia termina e a sensação de paz cresce no nosso coração. Eu confio na vontade de Deus, eu me entrego a ela. Não preciso mais viver essa crise, não preciso mais viver dessa forma tão difícil, tão angustiante, esse momento da minha vida, essa situação de injustiça, de dor, de problemas maiores do que eu, de perdas. Eu não preciso viver com toda essa dor. Seja feita a tua vontade, e eu me rendo à vontade do Pai. Rendição. Veja, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, para entrar no descanso, tristeza não, alegria sim. E se eu começo a me alegrar em Deus, sabendo que a vontade dele vai ser feita, confortável, em que Deus está no controle e eu creio nele, essa palavra do descanso, a promessa do descanso só acontece em nós quando a gente deixa ela ser acompanhada pela nossa fé. Se a gente confia, crê, aí o descanso, nós entramos nele. Não é que ele vem sobre nós, a gente entra nele, né? Por isso que ele fala, esforçai-vos para entrar, não é deixai o descanso entrar, esforçai-vos para entrar. O que é esse esforço? Vai lá para o Getsemane e faz essa oração, Senhor, seja feita a tua vontade, eu abro mão. Eu não sei, eu estou lutando por alguma coisa, eu abro mão. Eu estou lutando pelo meu nome, pela minha nobreza, estão me ofendendo, estou lutando por alguma coisa que me tiraram, estou lutando por algo que é meu, estou lutando por isso, por aquilo. E no momento que você chega e se rende à vontade, Senhor, seja feita a tua vontade. Se aquilo que me parece pior for o teu querer, eu me rendo ao teu querer e confio no Senhor. Porque agora eu sei, quando a gente entra no descanso, a gente tem uma convicção. O Senhor está no controle e o que quer que aconteça, Ele está com as mãos em toda a situação. E se Ele está com as mãos, eu não preciso ficar angustiado. Não vai me faltar alegria, não vai me faltar a paz, não vai me faltar provisão, não vai me faltar a graça de Deus na minha vida, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Tá? Então, quando eu estou nessa situação de entrar no descanso, o que eu ganho? Eu sou fortalecido, eu fico forte, né? A alegria do Senhor é a nossa força, foi o que Neemias falou para o povo.
E o povo entendeu claramente aquilo que lhes foi explicado. E eles pararam de se entristecer e começaram a se alegrar. Tá? E esse é o teu chamado. No meio dessas lutas, se alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria você só vai encontrar no descanso, entrando no descanso. Tá? A nossa natureza caída, aqui na página 2, tá? Ela pede pelo quê? Ela quer a ira, ela quer a vingança, ela se entrega à ansiedade, ela está cheia de preocupações, se enche de tristeza, tem medo, como ministramos semana passada, medo do caos, né? E tem ações muito precipitadas, tá? A nossa natureza recriada em Deus, né? Nós que nascemos de novo em Jesus, no poder do Espírito Santo, essa natureza nos chama para a paz, para o descanso, para a confiança total em que a ira, a vingança e a justiça pertencem a Ele. Deixa Deus fazer. As nossas reações, vinganças, vão nos contaminar, vão nos levar a cometer erros, vão nos trazer problemas graves. Tá? Então, nós não podemos entrar nessa vibe. Sai dessa vibe. Ele nos chama para buscar e receber a natureza recriada, tá? Nos chama para buscar e receber direções de Deus, direções do Espírito Santo de Jesus, que é o nosso guia. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, disse o apóstolo Paulo em Romanos 8. Tá? Então, veja, exatamente por isso, porque tem essa natureza caída, nos conduzindo numa direção, e a natureza recriada por Deus, nascida de novo, nos chamando para outra direção. É uma luta espiritual entre a carne e o espírito. Por isso que a palavra de Deus nos orienta a se forçar, ou melhor, se esforçar para entrar no descanso. Se esforce para confiar em Deus. Se esforce para não entrar nessa vibe da vingança, da retribuição. Não. Para. Se foca. Se concentra. Tá? Abre mão dessa dor, dessa tristeza. Às vezes a gente se entrega à tristeza numa luta, está lá enfraquecido. Não. Quer entrar no descanso? Abre mão da tristeza. Abre mão da tristeza. E para abrir mão da tristeza, eu abraço e confio na boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Eu me entrego a ela. A gente se rende a ela. Deus está no controle. Sabe, se isso daqui está trazendo algum bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, está trazendo algum bem para nós, tá? Eu não estou enxergando nada agora, mas eu aquieto o meu coração no Senhor. Como diz a palavra, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Tá? Então, é isso que precisamos. Algumas vezes, Jesus nos livra da fornalha ou da cova dos leões. Tá? A gente não entra naquela batalha porque houve um livramento. Houve uma ação de Deus que nos livrou daquele inimigo, que não deixou nada acontecer. Mas tem outras vezes, outras circunstâncias em que nós não somos livres da fornalha nem da cova dos leões, mas nós somos libertos na fornalha. Não foi assim? Na fornalha e na cova, com Daniel e com os amigos de Daniel, né? Na fornalha e na cova dos leões, entraram na fornalha e não foram queimados. O Senhor não livrou eles de entrar na fornalha, eles entraram na fornalha. O Senhor não livrou eles de entrarem na cova dos leões, eles entraram. Só que o Senhor aquietou os leões lá dentro. Então eles foram libertos não da fornalha dos leões, eles foram libertos na fornalha. Foram guardados na fornalha e na cova dos leões. São situações diferentes. E a gente nunca deve se esquecer dos milhares de cristãos que durante a perseguição foram mortos por leões no Coliseu de Roma.
perseguições horríveis, coisas horríveis. Tá? Foram devorados, eram convidados a negar Jesus e eles morriam cantando glória. E aquilo mexia de tal forma, porque o Coliseu era cheio de pessoas assistindo aquele desejo de sanguinário, falta de assunto, não tinha, afinal de contas, WhatsApp, não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha fotografia, não tinha telefone, não tinha nada. Então, às vezes a falta de assunto levava aquela multidão toda para o Coliseu assistir aqueles jogos e assistir aqueles assassinatos de quem eram condenados pela lei. Então, pela lei de Roma, né? Pelos romanos. Então, muita gente se converteu durante aqueles assassinatos de ver a fé daqueles homens, né, sendo devorado por leões e não abrindo mão da sua fé e louvando a Jesus até o último instante. As pessoas eram tocadas e convencidas. Tá? Agora, você fica pensando, pô, mas então eu vou morrer pelos leões? Não sei. Queridos, só existe uma forma de ser forte, entrando no descanso. No descanso eu confio que Deus vai me livrar da cova dos leões, ou vai me livrar na cova dos leões, ou se for para me levar, que seja para que pessoas sejam profundamente tocadas por um testemunho grandioso, tá? Porque eu só vou conseguir viver essa paz, essa tranquilidade, se eu entrar no descanso de Deus. Abrir mão da tristeza. O lugar de descanso não é um lugar de tristeza, o lugar de descanso é um lugar de paz, é um lugar de alegria. E esse lugar nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Tá? Então, entra no descanso, se alegre no Senhor, porque Ele está contigo, Ele está conosco. E aconteça o que acontecer, a vontade dEle é a melhor para a minha vida e para a tua vida. Tá? Então, descansa. Você não sabe aonde, como, quando que Ele vai livrar, mas descanse na promessa. Ele está no controle e o melhor para mim é o que vai acontecer, porque Ele está no controle e eu estou confiando nele. Agora, quando a gente não confia e age, a gente vive dores, angústias, estresse, exaustão, tristezas, ansiedade extrema, é uma coisa horrível, esse lugar fora do descanso de Deus, para aquele que é chamado para descansar. A terceira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre o agir, né? O agir, até onde vai o nosso alcance. Às vezes a gente está acontecendo alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, vejo o cristão não é chamado para ficar parado, não, estou confiando em Deus, estou desempregado, vou ficar em casa. Não. Eu estou confiando em Deus, eu vou ter paz, eu vou ficar tranquilo, mas eu vou fazer telefonemas, vou preparar meu currículo, eu vou fazer a barba, eu vou me vestir adequadamente, orar a Deus, pedir direções, posso falar com quem, vou mandar currículo para alguém, aonde, Senhor, vai abrir essa porta, eu preciso da provisão, Senhor, né, a Tua palavra, né, me garante essa provisão, eu busco ela, confio no Senhor, né, e age. Então essa ação não pode ser uma ação de desespero, é uma ação de paz, é uma ação de direção de Deus, é uma ação de quem está sereno, confiante, tranquilo, sabendo que Deus está com você, sabendo que Deus está conosco. Tá? Então a nossa ação é até onde nós podemos fazer. O que estiver ao seu alcance, faça. Sem pecar, sem fazer coisa errada. O que tiver até o teu alcance, faz. Não é para ficar parado, é para fazer. Só que faça em paz, sem ansiedade, no descanso de Deus. O descanso não é a rede, queridos. O descanso é uma posição da alma. Minha alma está descansando em Deus. Eu posso estar cheio de atividades. Tá? Não misture uma coisa com outra. Às vezes eu penso que descanso é ir para a rede, estou confiando no Senhor, vou sair de férias, né? Muito frequentemente não tem nada a ver com isso. Frequentemente o descansar em Deus é uma ação, mas uma ação de confiança, de direção de Deus. Tá? O que for além do nosso alcance pertence ao Senhor. Não tente fazer mais do que o que você pode.
Vá até onde você pode, vá até onde você consegue. O que for além disso é de Deus, é com Deus, é obra para Deus fazer, é ação de Deus e não mais a nossa. Tá? Então a gente vê aqui no Salmo 37, é um salmo tremendo esse daqui, né? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, né? Quando a gente está numa situação difícil, a gente fica indignado com alguém que está nos prejudicando, um traíra, uma coisa pesada, a gente fica indignado. E a palavra diz, não fique indignado por causa dos malfeitores, nem fique com inveja de quem pratica iniquidade, está lá achando, está curtindo, está tendo um maior prazer, e você está nessa vida de abstinência e tal. Não é por aí, né? Não tem inveja, porque eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Uma palavra clara, confia no Senhor. Você está sofrendo indignações e justiça, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, alimenta-te de Jesus, tá? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se agrade nele, se alegre nele, tá? Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Se agrade dele, se alegre nele. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando a gente se apega ao Senhor e a nossa alegria está nele, tá? A gente realmente curte o Senhor, a sua palavra, a sua presença, curte estar aqui no estudo, curte ir para um culto, participar do louvor, se desconecta desse negócio de ficar com ansiedade, preocupado com tudo à volta, não conseguir prestar atenção no louvor, canta e não sabe, nem presta atenção, não percebe o que está cantando, o pastor prega, a mensagem vem, você nem escuta, não consegue focar, porque está preocupado com muitas outras coisas. Não. Agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Olha que promessa maravilhosa. 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Isso que a gente está falando. A gente age até o nível que a gente pode, que a gente consegue, está ao nosso alcance. Além do nosso alcance, da nossa capacidade, da nossa competência, é Deus quem vai agir. Entrega, confia nele e o mais ele fará. E aqui vem outra promessa linda: fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Essa é a tradução da Almeida, tá? Corrigida, acho que é Almeida corrigida, e aqui eu coloquei do lado a versão da NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim, ele deixará claro como a alvorada que você é justo. Não precisa ficar se defendendo, se vingando, retribuindo. Não, entrega o caminho para o Senhor, confia nele. Mas ele vai fazer. Como ele vai fazer é com ele. Não precisa ficar dando sugestão para Deus, por que você não faz isso, faz aquilo? Deus sabe o que ele tem que fazer da melhor forma. Tá? Então, não é a tua vontade, é a vontade dele para a tua vida, segundo o propósito dele para a tua vida. Tá? Então ele deixará claro como uma alvorada que você é justo e como o sol ao meio-dia que você é inocente. Estão te acusando de coisas falsas, distorcidas, mentiras, enganos, juízos errados que não são reais, não são justos, não são verdadeiros. Tá? Deus vai agir. Verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Espera. Então veja, entrega, confia, descansa e espera. Espera que ele vai agir. Espera que as coisas vão acontecer. Tá? O esperar, eu volto a dizer, não é ir para a rede, mas é não agir sem uma direção. Você vai até onde você foi. Deus não resolveu
Qual é a outra semente que eu tenho que jogar? Porque quem não joga semente não colhe nada, né? Então a gente tem que jogar sementes. E as sementes são nossas ações, são nossos movimentos, tá? Na direção e na busca de um milagre, de um operar de Deus, né? Então, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Quer dizer, a pessoa está tirando vantagem de você e está prosperando ali em cima de você. Não se irrita com isso. Não se irrita. Abre mão da irritação. Eu sei que é difícil, mas abre mão. É difícil. E sabe quando é que a gente consegue abrir mão? Quando a gente se rende à vontade. Seja feita a tua vontade, porque eu confio na tua vontade para a minha vida. Então, não preciso mais ter medo, angústia, ansiedade, preocupação. Não, Deus está no controle. Confia nele. Entrega para ele. E essa tensão toda, como uma bola que está pronta para explodir, ela murcha. E a coisa se aquieta. O mar tem uma calmaria dentro de você. O mar interno, não é o lado de fora. A gente fica querendo que o lado de fora se aquiete. E Deus quer nos ensinar a aquietar o lado de dentro. Talvez você tenha que entender que Deus está trabalhando na tua vida para que você tenha a paz de Jesus que excede todo entendimento. E a gente quer entender que tudo está bem, que as coisas estão aí, eu posso ter paz. Não. A palavra nos diz o seguinte: a paz interior não depende da paz exterior. Posso estar no meio de muitas lutas, mas eu posso ter paz interior. Como? Entregando, descansando, confiando e esperando na ação dele, no milagre dele, ouvindo a direção e fazendo alguma coisa que Deus te dirija, mas não desesperado, angustiado, estressado, revoltado, indignado, irritado, com raiva, querendo retribuir, querendo vingar. Não é assim. Verso 7, descansa no Senhor. Verso 8, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Então, quando a gente fica irado, quando está lá na raiva, na mágoa, no ressentimento, né? Está naquela gritaria de discussão, né? Certamente isso vai acabar mal. Não vá por esse caminho. É uma orientação clara de Deus. Não entra nessa. Isso sempre acaba mal. Tá? Tem outra tradução que não fala certamente isso acabará mal. Ele fala sempre acaba mal. Quando você está descontrolado, tá? Coisas são os piores caos das nossas vidas, são frutos desses momentos de descontrole, de desatino, de raiva, de ira, de desejo de se defender. A minha justiça, estou indignado, estou fazendo isso, eu vou matar, quero acabar com tudo isso, né? Certamente isso acabará mal. Não entra nela. Não entra nesse espírito, nesse estado emocional. Sai fora. Sai fora. Se recolhe, lembra, entrega, se esforça para entrar no descanso. Se esforça para entrar no descanso. Deixa aquilo ali para o momento oportuno, Deus vai agir. Deixa com Ele. Guarda numa caixinha lá. É a caixa das tuas orações, das coisas que você entregou para Deus. Que você falou, o que eu podia fazer eu já fiz. Agora eu entrego para Deus. Se tiver mais alguma ação, Deus, fala comigo, mostra o caminho. Porque não está resolvido, né? Mas eu não quero ser escravo destas coisas. Então agora eu queria te convidar a ter um momento aqui de oração. Uma palavra simples, direta, para quem está enfrentando lutas pesadas, situações difíceis, injustiças, juízos contra você, traições, perdas importantes, tá? Caminhos bem claros.
né? Não contamine o coração com raiva, ansiedade, desejo de vingança. Não se contamine com nada disso. Medo, nada. Segundo, entra no descanso de Deus. Entra no descanso, confiando na vontade dele. Como Jesus no Getsemane, né? Não seja feita a minha, mas sim a tua vontade, Pai. Né? Que tenhamos essa rendição, com confiança total na vontade, na ação, no controle de Deus sobre tudo que está à nossa volta. Tá? E por último, faça o que estiver ao seu alcance. Além disso, é com o Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o mais ele fará. Incline teu coração, feche teus olhos agora. Eu queria orar pela tua vida. Coloca diante do Senhor a situação que você está vivendo. Talvez você não esteja aceitando, não esteja conseguindo entregar. Se render é uma palavra simples, direta, objetiva, né? Que deve entrar como uma dinamite de Deus no nosso coração. O Evangelho, né? É o poder, é o dínamo de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero me unir com os irmãos que estão aqui online, com aqueles que ainda vão assistir no YouTube. Eu quero me unir com cada um deles para fazer uma oração em nome de Jesus ao Senhor, entregando essas situações que são maiores do que nós, entregando toda a nossa indignação, toda a nossa fúria, a nossa mágoa, a nossa dor, o peso da nossa alma. Nós queremos entregar tudo isso no teu altar, Senhor. Queremos entregar toda tristeza, porque no lugar de descanso não existe, nesse lugar da nossa alma, da nossa vida interior, não existe tristeza, mas sim a alegria do Senhor. Por isso nós nos rendemos a Ti, entregando cada detalhe de cada situação. Pai, eu fui até onde eu podia ir. Se está faltando alguma coisa eu fazer, me mostra. Essa semente eu quero plantar, Senhor, eu quero semear. Me mostra que eu vou obedecer, Senhor, eu vou fazer. Que o Espírito Santo fale claramente ao meu coração, que eu ouça a Tua voz, como a Tua palavra diz, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu quero ouvir a Tua voz e a Tua direção na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos aqui conosco, Senhor, que possamos Te ouvir, Te entender com clareza, como aqueles homens que ouviram lá de Neemias e Esdras e entenderam com clareza. Senhor, que em nome de Jesus, se há alguma coisa a ser feita, mostra-nos. Mas independentemente de tudo, nós entregamos no Teu altar toda a nossa preocupação, ansiedade, tristeza, revolta, indignação, mágoas, desejo de retribuição, de vingança. Está tudo nas Tuas mãos, Senhor. Cuida da gente. Advoga a nosso favor, porque o Senhor é o nosso advogado. Em nome de Jesus, eu lanço todo o peso da minha alma com todas essas lutas. Cada irmão aqui, cada pessoa, cada um dos teus filhos e filhas estão lançando seus pesos no teu altar. Tudo aquilo está pesando, até porque o Senhor disse para nós: o meu jugo é leve e o meu fardo é suave, né? Ou contrário, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Senhor, nós entregamos os fardos, nós entregamos esses jugos, na certeza de que andando contigo essas coisas serão leves. A angústia, o peso, a mágoa, não quero nada disso na minha vida, nas nossas vidas. Entregamos isso para o Senhor, no teu altar, em nome de Jesus. E desde já te agradecemos, porque sabemos
que o Senhor vai agir da sua forma, do seu jeito e vai nos livrar de cada uma dessas lutas e situações, como assim a tua palavra nos informa, né? Os justos passarão por muitas tribulações, também por muitas angústias, mas eu os livrarei de cada uma delas. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, eu entrego nas tuas mãos cada uma dessas vidas que está aqui orando junto, para que o teu livramento, a tua graça, a tua perfeita, boa e agradável vontade sejam amplamente manifestas sobre as nossas vidas, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.